Bom dia. Tem alguma dúvida, Ivan? Deixa eu verificar aqui na programação, só um instante. Eu não lembro se eu agendei, eu acho que eu agendei sim, tá? Mas, a princípio, seria sim, aula de rebatimentos. Sim, hoje é a aula de rebatimentos. Só estou separando aqui o material para vocês, que essa aula de hoje a gente tem que ter uma atençãozinha um pouquinho maior. Essa parte no remoto vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Ela é muito visual e eu costumo, pelo menos eu costumava usar bastante a sala de aula para poder explicar para vocês, então tem que ver ainda se vai dar certo. Mas vamos ter que fazer. O material, só para lembrar, né? O material, as anotações de aula sobre o rebatimento, elas já estão presentes no já estão publicadas ali no Moodle, tá? Tá junto com o material, só para lembrar, tá junto com o material que vai ser que foi publicado de mudança de planos, né? Tá na sessão, na apresentação de métodos descritivos em geral. Lembrando que essa parte de rebatimento ela vai ser mais destacada, tá? Ela vai ficar como recuperação, né? Eu só vou passar para vocês hoje o conteúdo teórico. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Tá conseguindo ver? Pode, de preferência, abre o microfone, que eu não consigo olhar nesse momento. Tá, tô conseguindo enxergar sim. É que eu tava procurando meu fone antes. Eu não tava Tá falando. bom. Consegue ver se tem mais alguém na sala, ou Ivan? Acredito que só eu. Tá. Então, nós vamos esperar um pouquinho mais, Uhum. para ver se chega mais alguém até 7h40, Certo. tá? Vamos esperar até 7h40, então. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui a segunda câmera.
Esse, para mim, é o conteúdo mais difícil de passar para vocês no remoto, porque a forma como eu queria passar não deu tempo de fazer. Aí nós vamos se virar um pouquinho nos 30. Bom dia. Deixa eu testar. Essa parte vocês vão precisar bastante do compasso. Todo mundo está vendo a apresentação? Tô vendo sim. Segunda câmera está certa. Então já podemos começar, tá? Bom, gente, então hoje a gente finaliza a nossa parte teórica da disciplina, tá? Bastante corrido, mas felizmente vamos conseguir finalizar. Parte de rebatimentos, tá? Com isso nós encerramos também a parte de métodos descritivos. E o que é o rebatimento de um ponto, tá? Como vocês podem ver na tela, rebatimento nada mais é do que um procedimento de rotação
de um plano em torno de um eixo, tá? E onde que está localizado esse eixo de rotação? Esse eixo de rotação, ele é formado pela reta que compõe a intersecção entre o plano que vai receber o rebatimento e o plano que contém, que inclui em sua superfície o objeto a ser rebatido, tá? Que no caso aqui da figura ilustrada, o plano que contém o objeto a ser rebatido é o plano sigma, né? Então, como vocês podem observar, aqui eu tenho um plano de nome sigma, que contém o ponto A, que é o ponto que vai ser rebatido. E qual que é o plano que recebe o rebatimento? Nesse exemplo aqui da figura, o plano que recebe o rebatimento, que vai ter a imagem em verdadeira grandeza do ponto A projetada, tá? Ele vai ser o plano P1, nesse caso é o plano horizontal de projeção, tá? Poderia ser outro plano horizontal, poderia ser um plano vertical? Poderia, tá? Os planos que podem receber o rebatimento, normalmente eles vão ser planos verticais ou planos horizontais, né? Quando deslocados dos planos de projeção de referência, ou vão ser planos horizontais ou planos frontais, tá claro? Então, esses são os tipos de planos que podem receber o rebatimento. E os planos que contêm o rebatimento? Normalmente vão ser ou planos qualquer ou planos de outra natureza, tá? Planos esses que vão formar uma intersecção com os planos que vão receber o rebatimento, que são os que eu falei que são dos exemplos que eu falei anteriormente, tá? E quando um plano qualquer ele faz intersecção com um plano horizontal, ele vai formar que reta nessa intersecção? Normalmente, uma reta horizontal, tá? Então, e essa reta horizontal, que forma a intersecção entre o plano que contém o objeto a ser rebatido e o objeto a receber o rebatimento, e o plano que contém, que vai receber o rebatimento, que vai receber a imagem do objeto que contém no plano qualquer, tá? Essa reta que corresponde ao eixo de rotação, essa reta formada pela intersecção entre esses dois planos que eu acabei de mencionar, normalmente vai se chamar charneira. Charneira é nada mais, nada menos do que o eixo de rotação de um rebatimento, tá? Aqui eu dei o exemplo de quando o objeto a ser rebatido, ele está em qualquer lugar do espaço, e por isso que ele está contido num plano qualquer, tá claro? Tá aí, tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, como vocês podem observar na figura, né, eu tenho um ponto A que está situado num lugar qualquer do espaço e eu vou aplicar o rebatimento do ponto A, tá? Como que nós fazemos a interpretação dessa figura, para que vocês possam entender melhor. Eu coloco esse ponto A dentro de um plano sigma qualquer no espaço, e esse meu plano sigma, ele vai fazer uma intersecção com o plano que vai receber o rebatimento. Nesse caso aqui é o P1, tá? No caso aqui da figura. E como que eu vou levar a imagem desse ponto A, que está sobre o plano sigma, até o meu plano P1? Eu vou simplesmente rotacionar em torno da reta MN, que é uma reta horizontal, como vocês podem observar, o meu plano sigma, até que ele encoste no plano P1. Eu posso levar tanto para esse lado quanto para esse lado, tá? Por isso que tem
as duas marcações da figura. Tá? Eu posso levar para qualquer um dos lados. Normalmente, se leva o rebatimento sempre no sentido do primeiro diedro, tá? Para facilitar a análise. Tá? Não que não possa ser feito da outra forma, seria mais para facilitar a análise, tá claro? E esses arcos aqui correspondem ao quê? Tá? Então, esse arco aqui é mais para você entender a movimentação, né? Que você pode levar o plano sigma tanto para esse lado e projetar a imagem do ponto A através do lado esquerdo da charneira, ou eu posso projetar a imagem do ponto A à direita da charneira no meu rebatimento, tá? Para que a gente aplica o rebatimento, em primeiro lugar? Para a gente obter a imagem em verdadeira grandeza de objetos no espaço. No caso do ponto, nós rebatemos o ponto mais para que, ao rebater vários pontos, nós conseguimos visualizar a imagem de verdadeira grandeza daquele objeto composto pelos vários pontos rebatidos, tá? Quando a gente trabalha com o rebatimento, nós primeiro entendemos como que é feito o rebatimento de um ponto, mais para entender o procedimento, porque um ponto em si não tem verdadeira grandeza, porque ele é um objeto adimensional. Tá claro? Aí, tudo bem? Tá aí, tudo bem. Bom, outro detalhe importante, tá? Por que eu tenho essa imagem aqui, ó? Né? Esse arco aqui, na verdade, ele é mais para poder entender a construção da épora, tá? Para você, para que ele serve? Ele serve para representar a cota no rebatimento, a cota do ponto A no rebatimento. Ó, por isso que eu tenho essa marcação de A1 até AR asterisco. Essa medida aqui representa a cota do meu ponto no rebatimento. Tá claro? E ela é a mesma medida de A até A1. Aí, tudo bem? Certo. E aqui, essa medida aqui, ó, do eixo de rotação, tá? Que ela corresponde a essa mesma medida aqui, tá? Para que ela serve? Somente para identificar o raio do arco de rotação do meu rebatimento, que é a distância do ponto A até a charneira, tá? Até a linha de charneira, ou seja, até o eixo de rotação, tá? Importante falar que aqui, ó, de A até IR é a mesma distância de IR até A asterisco R, tá? Por quê? Essa é a medida da distância do ponto A até o eixo de rotação, não é até a linha de terra, tá? Porque nem sempre a reta MN vai ser a linha de terra, vai depender da posição do meu plano sigma no espaço. É claro? Aham. De modo geral, isso é um rebatimento, tá? Mas antes de. Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação só para vocês entenderem uma coisa. Mas antes de a gente trabalhar, estudar o rebatimento, que é o que nós estamos fazendo agora, e estudar o rebatimento na sua forma genérica, que é que eu acabei de apresentar para vocês, o rebatimento sobre um plano horizontal, na sua forma genérica, vocês aprenderam uma outra forma de rebatimento. Qual que era essa forma? Lembram ali do estudo da reta? Lembro.
né? Como que era ali vocês viram uma forma de rebatimento, né? Aplicado aqui reta. Hum, não lembro muito bem, não. Aplicada a reta de perfil, né? Aí naquele caso particular, como que fazia? A gente tem aqui, o que que nós fazíamos? Nós aplicávamos a reta de perfil, nós aplicávamos o rebatimento da reta de perfil. De que forma, tá? Esse meu plano azul, vamos supor que é o meu plano sigma, tá claro? E aqui em amarelo eu tenho o meu espaço de representação, formado por π1 e π2. Eu vou projetar sobre o meu plano em azul que objeto, como que caracteriza uma reta de perfil? Vocês lembram como que a reta de perfil era caracterizada no espaço? Como que eram as coordenadas da reta de perfil? Vamos, gente, eu sei que é Ela, cedo. ela atravessava os dois planos, não é? Atravessava os dois planos, mas como que eram as coordenadas? As abscissas eram iguais ou diferentes dos seus pontos? As cotas eram iguais ou diferentes? Como que eram as coordenadas? Ah, as abscissas eram iguais. O, e as cotas e os afastamentos diferentes. Isso mesmo, né? Ela é uma reta que é oblíqua em relação aos dois planos de projeção. Vou botar o espaço aqui meio enviesado só para vocês entenderem, tá? Então, a reta era oblíqua em relação aos dois planos de projeção e as abscissas eram iguais, diferente da reta qualquer, em que todos os parâmetros são diferentes, tá? Então, a reta de perfil é algo mais ou menos assim. E para que eu usava o rebatimento da reta de perfil, tá? Eu projetava a imagem lateral, eu usei o rebatimento para projetar a imagem lateral dessa reta e dessa forma eu tenho a imagem dela em verdadeira grandeza. Mas para que eu fazia isso? Vocês lembram? Não lembro. A gente fazia isso para descobrir os traços de reta, né? Os pontos de intersecção da reta com os planos de projeção, π1 e π2, tá? Então, e como que nós fazíamos esse rebatimento? Esse rebatimento, ele é um caso particular, tá? Então, em vez de utilizar um plano sigma qualquer, eu projeto a imagem em verdadeira grandeza da minha reta, formada pela caneta, né, que é a minha reta de perfil, sobre o plano em azul. De que forma, tá? Eu projeto a imagem lateral da minha reta de perfil sobre o plano em azul e eu faço a rotação do rebatimento de que modo, tá? Nesse caso aqui, eu faço a rotação, eu aplico o rebatimento do meu ponto em relação ao π2. O π2 é que vai ser o plano que recebe o rebatimento. Tá claro? Tá claro. E como que eu faço isso, né? Qual que é a minha charneira nesse caso? Ou se vocês observarem bem aqui, ó, as intersecções. A intersecção do plano em azul com o plano π2 em amarelo, ou vertical, qual que é a reta que vai ser o meu eixo de rotação? Qual que é a reta que forma a intersecção entre o plano em azul e o plano vertical em amarelo? A reta aqui vai ter. Não Qual que é o sei. nome dessa reta? É, reta vertical. É reta vertical, né? Então, a minha charneira, no caso, o meu eixo de rotação, vai ser a reta vertical. E aí a minha reta é vertical, então vai servir de eixo de rotação
do meu plano π4, e eu vou rotacionar esse plano em 90 graus, de tal modo que eu consiga enxergar aqui a imagem da minha reta de perfil, ó, tá a linha amarelinha. Tá claro? Bem Tá claro. difícil de ver, mas dá Dá pra ver. Uhum. Então tá. Então, eu apliquei o rebatimento nesse caso aqui em relação ao π2. Esse é um exemplo de aplicação do rebatimento sobre um plano vertical. Então, o que a gente conclui, né? Que o rebatimento ele pode ser aplicado, ele pode ser recebido, né? Tanto as imagens rebatidas, elas podem ser recebidas tanto por planos horizontais de projeção, quanto pelo plano vertical de projeção, ou por suas versões deslocadas, né? Que seriam quais? Plano horizontal e o plano frontal. Tá claro? E aí, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Por mim, tá tudo bem até aqui. Tá. Bom, então vamos seguir adiante com a apresentação. Então, já falei ali de como que o rebatimento funciona. Aí agora nós vamos aplicar os procedimentos, tá? Como que nós rebatemos um ponto, tá? E aqui tem um passo a passo de como que vocês podem rebater um ponto, né? Isso para poder montar a épura do rebatimento, tá? Que todas as análises que nós vamos fazer, a forma como nós vamos conseguir fazer a análise em verdadeira grandeza de um objeto, vai ser feita através da épura, tá? Então, como que nós aplicamos, qual que é o passo a passo para nós aplicarmos o rebatimento na épura, tá? Vocês vão, em primeiro lugar, encontrar a reta perpendicular à projeção horizontal da charneira, tá? Para que isso? Porque a reta perpendicular em relação à projeção horizontal da charneira é o quê? Corresponde a essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha aqui que contém, que é perpendicular em relação à charneira e vai até o ponto AR. Para que isso? Por que nós vamos encontrar essa linha primeiro? Porque ela vai ser a nossa linha de ângulo zero da rotação do plano que contém o rebatimento. Tá claro? Até aí tudo bem? Tudo bem. É a nossa linha de eixo do rebatimento, né? É a nossa linha que contém o arco da trajetória do rebatimento, tá? Bom, eu vou sempre associar o desenho do espaço com a épura para que vocês possam entender melhor, tá? Logo depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão traçar uma reta paralela R1, pode ser de qualquer medida, tá? Aliás, não pode ser de qualquer medida, ela vai ter que passar pela projeção A1, tá? Pela projeção do ponto, pela projeção horizontal do ponto A, que é A1, tá? Então, essa linha aqui, ó, ela vai ser sempre paralela à projeção horizontal da reta R, que é a minha charneira, né? Que é a minha reta de intersecção entre o plano que contém o objeto a ser rebatido e o plano que receberá o rebatimento. Tá claro? Tá claro. Ô, professor, só uma dúvida, na verdade. Como é que tipo, da onde tu tirou que a reta R1 seria a charneira? Isso seria Porque indicado? isso vai ser sempre indicado pela intersecção dos planos. Ah, tá bom.
tá? E nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo um rebatimento sobre o plano horizontal de projeção, por isso que R2 tem cota zero, tá claro? Tá. Vai ter outros casos, né, quando eu fizer o rebatimento no plano horizontal, aí o que que eu vou fazer? Nesse caso, a reta R, que é a reta que vai formar a reta R, que é a reta que vai formar a charneira, ela vai ter cota diferente de zero. Por isso que às vezes eu faço um rebatimento ou num plano horizontal ou num plano frontal, para que depois a imagem projetada sobre esse plano deslocado, né, ela possa ser transferida para os planos de projeção. Tá claro? Tá. Bom, então, nesse caso aqui, eu estava falando ali do passo 2, né? Traçar a paralela R1 que passa pela projeção A1. Em seguida, eu vou medir a distância entre a projeção R2 da charneira e A2, tá? Nesse caso aqui em particular é a cota A2. Por quê? Porque a minha charneira tem cota zero, nesse caso porque eu estou fazendo o rebatimento direto sobre o plano horizontal, nesse exemplo em particular. Tá? Quando nós temos a charneira, quando o rebatimento é feito num plano horizontal ou num plano frontal, né, com a charneira, com a cota da charneira diferente de zero, essa medida D, ela não vai corresponder à cota do ponto a ser rebatido. Tá? Por isso que tem essa observação no passo 3. Tá claro? Uhum. Bom, em seguida, a gente vai replicar essa distância que nós medimos no passo 3 sobre a reta paralela a R1 que nós obtemos no passo 2, né? Portanto, nós vamos reproduzir essa medida do passo 3 aqui, ó, sobre essa reta aqui que nós obtemos no passo 2. Por que que nós vamos fazer isso? Vai corresponder a essa movimentação aqui, ó, do rebatimento, né? Eu vou representar a distância do ponto A em relação ao plano rebatido, tá claro? Eu vou representar a distância vertical, né, do ponto A em relação ao plano a ser rebatido. Até aí tudo bem? Tudo bem. Bom, portanto eu vou formar a R asterisco, tá? Que seria essa medida aqui. Só faltou botar o asterisco ali para corrigir. Por fim, eu vou representar a rotação do ponto A até o plano que vai receber o rebatimento. Por isso que eu traço um arco de raio HAR asterisco, e eu traço esse arco até cruzar com a linha de eixo de rotação do meu rebatimento. Se vocês imaginarem, né, essa épora aqui, todo esse desenho da épora, e colocar em 90 graus em relação à folha, como se fosse perpendicular à folha, aí vocês vão ver toda aquela representação espacial que vocês viram nessa figura aqui. Tá claro? Tá claro. Bom, então essas são as etapas de rebatimento, tá? Eu vou deixar depois um exercício aqui para vocês praticarem além da lista, só para vocês não perderem a referência, tá? Aqui eu tenho o mesmo procedimento que eu apresentei anteriormente, só que com aquela observação que eu fiz anteriormente, né? Aqui a gente tem um exemplo de rebatimento de um ponto sobre um plano horizontal, só que nesse caso aqui o plano horizontal ele está deslocado em relação ao pio. Por isso que a minha charneira ela tem cota diferente de zero. Aí o que que vai mudar dessa etapa para a etapa anterior? Em vez de representar entre A1 e AR a minha cota, a cota do ponto A, eu vou representar a diferença de cotas entre R2 e A2. Tá claro? Certo. O resto tudo é igual.
tá? A única coisa que vai mudar é o deslocamento do ponto que vai receber o rebatimento. Então, vai mudar o passo 3. E se eu aplicar o rebatimento sobre um plano vertical? Nesse caso aqui, se eu for aplicar no caso genérico, né, de que o meu ponto a ser rebatido, ele está incluído num plano qualquer, nesse caso aqui a charneira ela vai mudar. Eu vou fazer um exemplo aqui com a nossa maquetezinha. Deixa eu sair aqui, para que vocês possam ver a figura. Tá bom, tá? Ó, vamos supor que eu tenho aqui o meu espaço de representação e o meu ponto que contém o rebatimento, ele é um plano qualquer, né? Vamos supor que eu tenho um ponto dentro do meu plano em azul aqui. Aí o que vai acontecer? Se eu for levar a imagem desse plano em azul, tá? Eu tenho um ponto aqui que está dentro do plano em azul. O que eu vou fazer no rebatimento como que eu vou rebater o ponto que está no plano em azul? Eu vou simplesmente rotacionar o meu plano em azul e vou levar a imagem desse ponto até o meu plano vertical de projeção, P2, tá claro? Dessa forma aqui. Certo. Bom, então, para eu poder fazer essa rotação, né, eu vou ter que, em primeiro lugar, achar a intersecção do plano P4, né, desse plano aqui, aliás, com o plano P2, tá? Desse meu plano qualquer aqui, com o plano P2. Como que vai ser a intersecção desses dois planos, tá? É formada por que reta? Ó, se eu olhar aqui de frente, qual que é a reta que eu tenho projetada sobre o plano vertical? Eu não estou conseguindo imaginar essa reta, não. Uma reta frontal, ó, tá vendo aqui a bordinha? Ah, Então, tá. tenta Aham. olhar a bordinha, né? Uma reta frontal. Então, a intersecção de um plano qualquer com um plano vertical de projeção, ela acaba formando, de modo geral, uma reta frontal. Tá claro? Então, nesse caso aqui, a charneira ela vai ser uma reta frontal, em vez de ser uma reta horizontal, né? E aí aqui, então nós vamos ter como charneira a reta S, tá? Aí nós vamos fazer um procedimento análogo ao procedimento que nós fizemos anteriormente, só que em vez de utilizar como charneira a reta horizontal e projetar o rebatimento sobre o plano horizontal de projeção, nós vamos aplicar o rebatimento sobre o plano vertical de projeção, tá? Então, nós vamos representar todo aquele procedimento que nós representamos anteriormente, mas todo aplicado à reta frontal. Onde nós utilizamos as cotas, nós vamos agora utilizar os afastamentos, tá? Aqui eu tenho um exemplo
de rebatimento aplicado sobre o plano vertical de projeção, π2, por isso que aqui na representação do afastamento do ponto A, eu vou representar dessa distância D, eu vou representar de fato o afastamento do ponto A, porque a cota aliás, porque o afastamento da minha reta S nesse caso aqui é zero, porque eu estou fazendo uma projeção do ponto A sobre o plano vertical de projeção. Tá claro? Tá claro. Bom, então eu tenho aqui a representação do meu ponto A e suas projeções na épura. Vou fazer os mesmos procedimentos anteriores, né? Encontrar a perpendicular em relação à projeção S2 da charneira e que passe pela cota do ponto A, por A2. Para quê? Para representar o eixo do meu arco de rebatimento, né? O meu eixo do meu arco de rotação do rebatimento, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma paralela que passe pela cota A2 e uma paralela S2 que passe pela cota 2, para depois transferir a medida entre a projeção, a medida D, entre a projeção horizontal da reta S e a projeção horizontal, o afastamento do ponto A, tá? Então, eu vou representar essa medida D aqui para poder descobrir o ponto AR. Descobrindo o ponto AR e medindo a sua distância em relação ao ponto V, que é o local de cruzamento entre o eixo do arco de rotação do rebatimento com a projeção vertical da charneira, eu vou descobrir o tamanho do raio do arco do rebatimento e dessa forma conseguir traçá-lo até encontrar a imagem do ponto A rebatido. Tá claro? Uhum. É muito procedimento. Então, para exercitar, vocês vão fazer esse exercício aqui, tá? Eu vou colocar esse exercício na tela para vocês, só um instante. Só vou compartilhar aqui. Opa. Não, não é isso que eu quero compartilhar. Isso aqui é de outro, é um outro material. Então, como vocês podem ver aí na tela, né? Tá todo mundo vendo a tela do exercício, certo? Certo. Tá. Então, como vocês podem ver aí na tela, vocês estão com. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem um exercício. Eu vou dar 20 minutos até as 8h36, para que vocês possam aplicar os procedimentos vistos anteriormente. Tá? Caso queiram os procedimentos escritos, vocês podem consultar as anotações que estão presentes no Moodle da aula 5. Tá claro? Aí depois a gente vai fazer a correção. Tá. 20 minutos, né? Uhum. Tá certo.
Sim, vou tirar dúvidas da lista também, tá? Mas nesse momento nós estamos trabalhando na parte do rebatimento, tá? Que é o rebatimento de um ponto. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer o rebatimento da reta e depois o rebatimento de planos, tá? Enquanto para quem chegou mais tarde, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que está sendo feito. Deixa eu botar a tela aqui rapidinho. Vou colocar aqui uma cópia antes do exercício, antes de mudar a tela, só um instante. Para quem estiver fazendo exercício, tá, e quiser pegar nota do enunciado, o exercício já está com a imagem copiada no chat. Bom, para quem chegou mais tarde, né? Então a gente está trabalhando com a parte de rebatimento. Tá? O que é o rebatimento? Nada mais é do que você projetar a imagem em verdadeira grandeza de um objeto no espaço, e esse objeto tem que estar contido num plano sigma, tá? Então você vai aplicar os movimentos de rotação que estão representados aqui na figura, tá? Eu vou passar de forma bem rápida e vocês depois podem acompanhar a explicação mais detalhada na gravação. Bom, então aqui tem mais um exemplo, né, de como que essa rotação é executada. Nesse exemplo aqui nós estamos aplicando o rebatimento do ponto A sobre o plano horizontal de projeção. Aqui eu mostrei para vocês como fazer o passo a passo de um rebatimento de um ponto, tá? Sobre o plano horizontal de projeção, isso quando esse rebatimento é ocorrido da forma direta, por isso que a cota do nosso eixo de rotação de rebatimento, que é a reta R, ela é zero. Nesse outro exemplo, eu aplico o rebatimento de um ponto quando a cota da minha reta eixo de rotação, ela é diferente de zero, também sobre o plano horizontal de projeção. E nesse exemplo aqui, a gente tem o rebatimento aplicado sobre o plano vertical de projeção, que é o caso análogo ao anterior, só que em vez de utilizar uma reta normalmente horizontal, como eixo de rotação, eu vou utilizar uma reta frontal, que é a reta S. E por fim, né, nesse momento, até as 8h36, nós estamos fazendo esse exercício aqui de rebatimento, tá? Gente, para quem tem dúvida sobre a lista, quais são as questões que vocês têm dúvida? Bom dia, professora. Bom dia. A minha maior dúvida é como indicar, por exemplo, onde a cota é positiva no desenho, entendeu? Como eu vou indicar isso no desenho? Depende do lado que você escolhe como primeiro diedro. Então, tipo, a minha Mas dúvida é como que eu qual que é o boto no tipo de papel isso? mudança que tu se refere? Porque para eu saber responder essa tua pergunta, primeiro a gente tem que saber qual que é a mudança que você está aplicando. De, que nem Mudança no... horizontal ou vertical? E em que questão?
por exemplo, na questão 1, a mudança de plano, pelo que eu fiz, né? Que eu entendi, eu fiz a vertical na questão 1. Por que que você fez a vertical? Porque ele estava no primeiro diedro e tinha que ir para o segundo. Sim, Que daí correto. o afastamento é negativo e a cota é positiva. Uhum. Daí, no caso do desenho, daí como que eu indico, tipo, o afastamento tem que ficar para cima da linha do plano, não é isso? Nesse caso, sim, porque é para cima da linha do plano, por quê? Porque a cota é positiva para cima e o afastamento é negativo para cima, Sim. certo? Daí como é que eu, tipo, na linha ali de terra, como é que eu indico a parte de cima do plano? É onde eu coloco, tipo, por exemplo, o P1 e o P4 é onde é a parte de cima do plano? Sim, porque nesse caso, porque o P4 ele é o P2 modificado, certo? Sim, Aí por isso que a nova linha de terra vai ser P1, P4. E nesse caso aí você vai colocar o afastamento para o mesmo sentido da cota, né? Que a cota, ela não, é no caso da mudança de planos vertical, a cota nunca vai mudar o módulo, a direção e o sentido. Então, você vai fazer o quê? Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, só um instante. Tá. Então, ali no caso, eu vou fazer. Aí logo em seguida a gente faz a correção do exercício de rebatimento. Então, vendo a folha, certo? sim, professor. Tá. Então, eu tenho aqui a minha linha de terra P1, P2, o meu sistema original. Estão conseguindo ver a linha toda? Sim. E eu tenho que mudar. Aqui é a questão 1 da lista, tá? E eu tenho que mudar o ponto A do primeiro diedro para o segundo diedro. Quais são as coordenadas de A? 10, 20 e 30, é isso, né? Sim, Eu gosto de confirmar porque às vezes eu tenho algumas listas que eu tenho mais de um arquivo, tá? Então eu tenho que lembrar qual que eu botei no mudo. Bom, então eu tenho aqui o meu ponto A, eu vou marcar aqui a minha referência da abscissa e eu vou marcar o ponto A no espaço de representação regular, né? Ou seja, marcar meu ponto A no sistema P1, P2. Então, em primeiro lugar, eu vou identificar a abscissa.
que é de 10 unidades de medida. Tá, logo em seguida, desenhar os eixos, a linha auxiliar das projeções, que é perpendicular à linha de terra. Aí eu vou ter a 1, e a 2. Então, eu vou marcar aqui em verde o meu ponto A, só para vocês conseguirem identificá-lo. Então, eu tenho aqui meu ponto A. E o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma mudança de plano vertical. Por que eu quero aplicar a mudança de planos vertical? Porque eu quero transferir o ponto para o segundo, do primeiro para o segundo diedro. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que o Vinícius falou. Eu vou fazer com que a cota do ponto A, ela mantenha o mesmo módulo, direção e sentido. E como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que traçar uma linha de terra, preservar a medida do meu ponto A, assim tá melhor, né? Deixa eu dar uma clareada aqui. Acho que agora ficou melhor ainda. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que preservar o afastamento a cota do meu ponto A e modificar o afastamento do meu ponto A. É isso que eu vou ter que fazer. Como que eu vou fazer isso? Como eu estou aplicando a mudança de plano sobre um ponto, então o que eu vou fazer? Eu posso traçar uma linha de terra qualquer no meu novo sistema. Eu vou colocar aqui em azul a nova linha de terra, tá? Como a mudança é sobre um ponto, então eu não tenho muitas restrições para traçar essa nova linha de terra. Então aqui está a linha de terra do meu novo sistema, que nós vamos chamar aqui de Pi1, Pi4. Tá claro? Até aí tudo bem? Sim, professor. E agora, como que eu vou representar o meu ponto A no segundo diedro? Tá? Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Nós temos que traçar uma perpendicular, a linha auxiliar do meu novo sistema, tá? A linha auxiliar do ponto A do novo sistema. Eu vou marcar aqui o meu ponto de referência do novo sistema e eu vou traçar a nova linha auxiliar, que vai ser perpendicular à nova linha de terra e vai passar pela projeção do afastamento, vai passar por A1. Então, eu vou traçar a minha linha auxiliar aqui. Tá claro?
Sim, professora. Aí, então, aqui, ó, nessa linha auxiliar, o que que eu já descobri? Onde que vai estar a abscissa do meu novo sistema? Eu vou colocar aqui em vermelho, para que vocês possam identificar. Chamar de zero linha. Aqui eu vou ter o afastamento do meu novo sistema, identificado por A1. Mas notem que essa medida aqui, ó, é diferente dessa medida aqui, certo? Se eu for pegar a régua, eu vou ver que é diferente. Ó, tá claro? Essa é a grandeza que vai ser modificada no novo sistema. Aí agora, como que eu vou representar a 2? Eu posso escolher o sentido de A1, mas eu não posso escolher o sentido de A2, nem o seu módulo, nem a sua direção, tá? Ou seja, a cota ela vai sempre permanecer a mesma. Só que o que que caracteriza um ponto no segundo diedro no novo sistema? O mesmo que caracteriza um ponto no segundo diedro do sistema π1, π2, né? O que que tem que acontecer com as projeções? Se as projeções têm sinais opostos, elas têm que estar do mesmo lado, no mesmo semiplano da épora, certo? Sim. Então, se o afastamento está nesse semiplano aqui da épora, então para que lado que tem que estar a cota? Para que a cota seja positiva e o afastamento negativo? Para esse ou para esse? Do mesmo lado do A1. Mesmo lado da 1, então ela vai estar para cá. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou marcar a medida da cota são 3 centímetros, né? Já que são 30 unidades de medida, portanto 3 centímetros na nossa escala. Então, a minha cota, com seu módulo, direção e sentido preservados, vai estar aqui. Aqui vai ser A4, né? Porque eu mudei o meu plano. Tá claro? Sim, a minha maior dúvida no caso era, por exemplo, para conseguir mostrar aqui para a professora onde no caso era o meu lado de cima do plano, entendeu? Como, por Aí é exemplo, a o... professora botou o π1, π4 em cima da linha de terra. Daí quer dizer, por exemplo, que aquela parte ali é onde a cota é positiva? seria aqui. Não, por exemplo, o π1, π4 ali que a professora botou, né? Se a professora tivesse isso, se a professora tivesse botado embaixo da linha de terra, a cota positiva seria abaixo da linha de terra. Isso, se eu, por exemplo, se eu traçasse a linha de terra aqui, Uhum. aí o meu afastamento ia ficar para baixo, no semiplano de baixo, aí eu teria que botar a cota aqui. Daí Sim, o π1, π4 a professora botaria embaixo da linha de terra. isso. Vai dizer que a cota é positiva. Uhum. Ah, perfeito. Tá? É que no caso eu tracei a... Não, sim, é porque que depende muito do local onde você traça a sua linha de terra, tá? Aqui no caso eu tracei aqui, se eu tivesse traçado mais em cima, aí iria acontecer o que você descreveu. é que eu quero, por exemplo, mostrar para a professora onde, no caso, a minha cota é positiva. Então é sempre do lado onde eu coloco, por exemplo, a identificação do plano é o lado positivo de cota. Desculpa, pode repetir a tua pergunta que eu acho que eu não prestei atenção. Por exemplo, onde eu coloco a identificação da nova linha de terra ali, no caso o π1, π4, se eu colocar, por exemplo, acima da linha, eu tô
dizendo que, no caso, a linha para cima da linha vai ser a cota positiva. Não necessariamente, né? A identificação você pode colocar em qualquer lugar. É que nesse exercício aqui, por que eu coloquei a cota positiva acima da linha de terra? Porque nesse caso, qual que era o objetivo do meu exercício? Deixa eu mudar aqui. Nesse caso, qual que era o objetivo do exercício? Era eu mudar o ponto do primeiro para o segundo diedro. O que caracteriza um ponto no segundo diedro? Que é o que eu reforcei na hora que nós estávamos fazendo exercício. O que caracteriza um ponto no segundo diedro? O afastamento ser negativo e a cota positiva. Exatamente. Como que a épora é representada nesse caso? As duas linhas ficam acima da linha de terra. As duas linhas ficam no mesmo semiplano, tá? Porque se eu tiver no quarto diedro, eu posso ter no caso inferior, né? E eu vou ter a mesma condição, as duas linhas no mesmo semiplano, tá? Então, o que eu tinha que avaliar, né? Qual era o objetivo do exercício, o que o exercício solicitava, para poder atender a condição solicitada. Aí, nesse caso, seria o meu ponto do primeiro para o segundo diedro. Eu já tinha informação de que a cota era positiva, então eu tenho que também analisar as informações que estão disponíveis. E aí, com isso, eu identifiquei que o afastamento era negativo. Tá? Eu primeiro localizei o afastamento negativo, e aí, sabendo que o afastamento ele tinha que ter o sinal oposto da cota, aí eu localizei a cota. Claro, porque a cota eu já sabia os dados, já sabia o módulo, a direção e sentido, o afastamento é que era variável. Aí eu fiz a localização de um depender do outro. Tá claro? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Tá, gente, eu vou passar agora para a correção do exercício do rebatimento de um ponto, tá? Que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Pode falar, Júlia. Bom dia, prof, tudo bem? Uhum. Só tenho uma dúvida ali, então. Se continuasse no mesmo exemplo que a senhora deu antes. Da lista 1, do exercício 1 da lista 7. Isso. Tá. Aí o ponto. Não sei se a senhora se chamaria de A5, né? Que daí. Deixa eu pegar aqui o número certinho. Que a gente colocou o 30, que seria ali o A4, e a gente teria que colocar o 20 também? Não, o 20 não, porque o 20 é o afastamento Do A1. é o afastamento do original do ponto, que é o A1, certo? Tá. Entendi. E o afastamento, na mudança de planos vertical, é a grandeza que vai ser modificada. Então, eu não preciso me preocupar qual é a medida dessa grandeza, nem qual é a sua direção, nem qual é o seu sentido. Tá. A direção é horizontal, né? A gente já sabe. Uhum. Mas... tá. Então ele vai mudar conforme a gente colocar a nova linha de terra, né? Então, por exemplo, no meu exercício pode ser um tamanho, do outro pode ser um tamanho totalmente diferente e não tem problema. Isso, no caso da mudança de planos do ponto, sim. Tá? Uhum. Vocês vão ver, tá? Não sei se vocês já fizeram os outros exercícios, mas nos exercícios que envolvem retas e envolvem planos, aí nesses casos, a reta, se vocês se testarem várias mudanças de planos diferentes, a reta sempre vai ter que dar o mesmo valor em VG. Por quê? Porque ali eu quero o resultado em VG. Sim. Claro? E no Perfeito. caso do plano também, tem o último exercício ali que envolve triângulos, tá? Aquele último exercício que é um pouquinho mais difícil, eu vou até botar os tutoriais que eu fiz nas aulas da mecânica, tá? Para que vocês possam utilizar de guia ali depois, é que eu deixei fechado porque teve
eu derrubei câmera e tal, então acabei não abrindo, né? Que teve algumas falhas que eram meio demoradas para editar. Mas não é falha do exercício, não. Nesses exercícios eu expliquei ali o tutorial passo a passo da questão 6, tá? Que é um pouco mais complicadinha. E nessa questão 6, aí o que importa? Importa a medida dos lados do triângulo, que você pode fazer várias mudanças de plano, localizando a linha de terra em vários pontos diferentes, que os lados do triângulo, no final do exercício, vão ter que ser os mesmos, tá? No mesmo caso das retas, quando você coloca uma reta em VG, ela sempre vai ter que ter a mesma medida em VG, no final do exercício. Tá claro? A posição dela pode variar, mas a medida em VG vai ter que ser sempre a mesma. Tá claro? Entendi, professora, obrigada. Nada. Bom, então voltando aqui para o exercício de rebatimento, eu vou trocar aqui a folha rapidinho, só um instante. O exercício é o que o enunciado está no chat, então para quem chegou mais tarde pode acompanhar o enunciado pelo chat, tá? E como que o exercício é feito, tá? O que que vocês têm que fazer? A questão 1, nós temos que rebater um ponto. O ponto A, que é 30, 60 e 40, sobre um plano frontal, com um traço horizontal de afastamento 10, ou seja, o afastamento do meu plano frontal vai ser de 10 unidades de medida, então eu vou fazer um rebatimento sobre o plano P2 deslocado, tá? Então, eu vou ter aqui a minha linha de terra, o ponto A, de que projeções 30, 60 e 40. Então, vou colocar as medidas agora no meu desenho. Todo mundo está conseguindo ver a câmera? Sim. Aqui eu fiz a linha de eixo 30, 60 e 40. E esse meu plano frontal, ele vai ter um afastamento 10, né? Ou seja, ele está deslocado em 10 unidades de medida em relação ao meu plano vertical de projeção.
Vou representar aqui em amarelo. E um detalhe importante é que nesse caso o traço horizontal do meu plano frontal vai coincidir com o afastamento da minha charneira, ou seja, do meu eixo de rotação, que corresponde a uma reta frontal. Então, a gente vai colocar aqui em amarelo a representação da charneira. Essa charneira pode ser uma charneira qualquer, eu posso botar qualquer inclinação. Então, aqui eu vou fazer a minha charneira. A minha charneira é essa. E agora eu vou aplicar o passo a passo anterior, né? Do rebatimento. Eu vou encontrar uma linha perpendicular a S2 que passe por A2, para quê? Para representar o eixo do meu arco de rotação do rebatimento. Em seguida, eu vou fazer o quê? Em seguida, eu vou traçar uma paralela a S2. E que passe pela projeção A2. Portanto, essa linha aqui. Para quê? Para representar o afastamento do meu ponto A. Não ficou bem no lugar, peraí. Que medida que eu vou representar agora em A2? Agora, nessa linha aqui, ó, que eu acabei de traçar, eu vou representar essa medida aqui. Eu vou representar a distância D entre o afastamento da charneira e o afastamento do ponto A, né? Então, A1, que é 60, menos 10, que é a cota, aliás, é o afastamento de S1, né? Então, vai ser 50. Então, eu vou representar 50 unidades de medida. Tanto faz ser para a esquerda quanto à direita da minha linha perpendicular, tá? Então, eu vou representar 50 unidades de medida sobre a paralela à projeção vertical da minha charneira. Eu vou chamar esse ponto de R. Ele representa a projeção horizontal do meu afastamento, que é a medida D. Vou colocar aqui em vermelho, só para que vocês... que vocês entendam.
Gente, tá todo mundo conseguindo me ouvir e ver o desenho também? Tá tudo Sim, certinho. professora, dá para ver. Tá. Tá. Botar o desenho. Bom, como vocês podem observar, então, eu coloquei a distância eu representei então sobre a paralela, a charneira. Agora, a distância, a diferença de afastamentos entre a R e a 2, né? Ou seja, entre S1 e A1. E agora eu vou representar o quê? Eu vou representar o raio de rotação do meu arco do rebatimento, que vai ser a distância entre esse ponto IR e AR asterisco. Esse daqui vai ser o raio de rotação do meu arco de rebatimento. Vou colocar aqui em azul, vocês possam identificar. Chamar de R. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o compasso com essa medida entre R e AR. Oi, tá conseguindo me ver de novo? Ver, eu não tô vendo nada, não. Mas eu tô te escutando, professor.
Tá, e a câmera? Não tá aparecendo nenhuma câmera pra mim. Que aqui tá ativada para mim. Tá gravando ainda. Eu também não tô vendo câmera nenhuma. A minha, agora. Ainda não, professor. Caiu. Às vezes a câmera ela fica preta. Deixa eu ver. E agora? Não. Ainda nada também. Eu vou ter que reiniciar, eu acho. Peraí. Eu vou reiniciar